Agora, em relação aos avanços da tecnologia, hoje nós temos, no meu caso, nós fizemos uma cirurgia robótica, né? Como que está a cirurgia robótica em relação aos outros métodos de cirurgia para retirada, para prostatectomia radical? Dr. Paulo? A cirurgia robótica é o que tem de mais moderno, mais novo, que já não é tão novo assim, né? Mas de consagrado para o tratamento cirúrgico do tumor de próstata. As vantagens da cirurgia robótica, para quem não conhece, o sangramento é mínimo, né? Nós nunca tivemos nenhum caso de transfusão de sangue numa cirurgia robótica, 0 casos, e ao passo que na cirurgia aberta esse número já é maior, né? Então, com relação ao sangramento, é indiscutível. Com relação à alta precoce, os pacientes também, todos vão embora no segundo dia, no primeiro dia, né? Ele opera e vai embora no dia seguinte pela manhã. E já tivemos casos de dar alta no mesmo dia. Se a cirurgia é bem de manhãzinha, ele pode ir até no mesmo dia para casa. E as chances de complicações, eu vou deixar até para o Marcos falar isso daí, que são as complicações tardias do procedimento. Então, você evita muitas complicações usando a tecnologia ao nosso favor. A opção, a cirurgia robótica, teria a cirurgia videolaparoscópica ou a cirurgia convencional, que é aquela cirurgia por cortes. Tá. Então, e por si só, você já imagina um corte grande na barriga, o que gera no paciente com relação à atividade laboral, voltar a trabalhar, voltar para a academia. Então, qualquer cirurgia abdominal que você tem grandes incisões é no mínimo 3 meses sem pegar peso. Então, isso já é um outro fator importante na recuperação desses pacientes. Então, essas seriam as complicações imediatas, né? E ela também mostra-se mais segura com relação à prevenção das complicações tardias, que, para quem não sabe, existem 2 principais aí, né? Quer que eu liste? Lembrando também que, só de en passant aqui, alguns pacientes se beneficiam de outros tratamentos, como radioterapia também é uma opção, né? E tem, entre outros, né? Mas, a princípio, o paciente jovem, a gente sempre tem uma predileção por fazer a cirurgia. Entendi. Só adicionando o que o Paulo comentou aí, o Dr. Paulo comentou, quando a gente fala em tumor de próstata, a gente tem um arsenal de tratamentos, né? Isso vai envolver, como disse, radioterapia, né? Acompanhamento vigiado, em alguns casos selecionados. E quando a gente opta pela cirurgia, quando o urologista entende que a cirurgia é o melhor caminho a ser seguido, nós temos 3 opções, né? Que é a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Isso, na verdade, é um avanço, né? O primeiro houve a cirurgia aberta. A gente estava acostumado, né? Inclusive na nossa época da residência era muito comum cirurgia aberta. O paciente ia fazer cirurgia aberta, já preparava sangue, já preparava UTI, já preparava a família, enfim, porque era o caos, né? Então, realmente é uma cirurgia que tem uma chance maior de sangramento, que tem uma chance maior de incontinência urinária, disfunção erétil, porque nada mais é que uma cirurgia manipulada, né? Mão ali, numa estrutura delicada, né? Estruturas que precisam de uma delicadeza, um refinamento, estruturas que sangram. Então, isso realmente deixou de ser realizado na maioria dos grandes serviços em grandes centros. Entendi. Depois houve uma evolução para a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo, que a gente tem várias outras funções, vesícula, enfim, outras funções, cirurgia por vídeo, aquela que enche a barriga e tal. Então, a gente tem a cirurgia por vídeo da próstata também, que tem como benefício o quê? Sangramento. Então, a gente já começou a ver uma evolução nessa questão. Bolsa de sangue já diminuiu, né? E aí a gente teve o refinamento máximo, né? Que chegou ao must, que foi a laparoscopia, vamos pensar assim, avançada. Chegou um robô que conseguiu pegar essas pinças que estavam da laparoscopia e conseguir fazer com que essas pinças articulassem de uma forma que a mão ou que as próprias pinças da videolaparoscopia não conseguiriam. Então, fazer uma rotação, conseguir magnificar a imagem, conseguir chegar em estruturas inacessíveis antes, com o robô, isso conseguiu, né, ser uma realidade. Então, em mãos experientes, claro, a gente brinca que o robô, ele é uma Ferrari, Só que para pilotar uma Ferrari, precisamos de um Michael Schumacher, por exemplo. Precisamos de uma boa equipe para, né, fazer essa Ferrari trabalhar. Não adianta eu pegar um amador e começar ali, até porque a curva de aprendizado para mexer no robô, uma equipe especializada nisso, envolve um treinamento de anos. Anos.
você precisa ter um proctor, que é um cirurgião mais experiente durante algumas cirurgias, para ele poder te liberar depois que você fez toda a certificação. Então, é uma cirurgia que ela envolve a questão da máquina, ela envolve. A máquina te dá resultado sozinha? Não dá resultado sozinha. E para que ela não dê resultado sozinha, também houve um treinamento onde quem está ali, onde toda essa equipe chegou, isso traz o resultado da robótica. E é fantástico, contando a experiência aqui do lado de quem participou, né? Quando eu cheguei no centro cirúrgico, veio uma menina, acho que é instrumentista? Instrumentadora, isso mesmo, perdão. Ela falou assim, você já conheceu o Da Vinci? Que é o robô, né? Sim. É o robô. Minha perna estava assim. A prova do autor é onde a gente coloca para correção depois. Então, antes de ir para a cirurgia, no dia da cirurgia, eu coloquei os livros na Amazon e falei, se eu não voltar da cirurgia, o livro está no ar. Que são coisas que todo homem deveria saber, que deu origem ao nome do nosso podcast. Todo homem deveria saber. Que legal. Que é uma coisa que eu pensei, se eu não estiver aqui quando eu voltar, se eu não voltar da cirurgia, o Dr. Marcos dá risada, porque ele fala, ô louco, meu, no WhatsApp. Se eu não voltar aqui da cirurgia, eu quero que meus filhos tenham um manual para saber como o pai dele pensava em relação a determinados assuntos. E aí eu escrevi isso aqui e aí tem impresso. Que legal. Dr. Marcos. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Dr. Paulo, esse é seu. Muito feliz, viu? Muito bom, muito bom. Agradeço demais. Estou aqui pelas mãos de vocês também, né? Espero que gostem. Legal. Muito bom. É um pequeno diário, praticamente, aí de coisas, assuntos relacionados à vida e ao crescimento e desenvolvimento pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, doutor Marcos, o senhor falou das vantagens, né? Vocês falaram das vantagens da cirurgia robótica. E quais são as complicações pós-cirurgia que podem acontecer também? Então, as complicações mais comuns aí que a gente tem na cirurgia da tirada da próstata é a incontinência urinária. Que a incontinência urinária é aquele paciente que perde xixi, né, o tempo todo. Ele não tem a continência, ele não consegue ter, né, o controle da sua urina. Então, ele vai perdendo xixi. E a outra é a disfunção erétil. O paciente não consegue ter ereção pós o procedimento. Por quê? Porque ali a próstata está colada no feixe vasco nervoso, que promove a ereção, né, bem como ela já é uma parte um pouco da uretra ali, né, onde é o mecanismo de continência. Por isso, o avanço da cirurgia robótica, ela conseguiu, com essa magnificação de imagem, com esses movimentos precisos aí, preservar essas estruturas. E, assim, dar um melhor resultado nesses dois parâmetros aí que a gente tanto preocupa com o paciente que vai ser submetido à prostatectomia radical. É porque realmente, para quem vai passar, é o medo. É o medo. Você fala, ih, cara, vou ficar fazendo xixi na rua o tempo todo, vai vazar, né? Enfim, né? Ou não vou levantar mais, vou ficar broxa. Né? Tem um amigo que falou, cara, não mexe com isso aí não. Não mexe com isso não, tá bom, deixa quieto. Imagina. E tudo isso aí tem tratamento também. Também, né? Sim. Também, Mesmo que isso aconteça, né, com a cirurgia robótica ou não, tem tratamento para isso. Tanto a continência urinária, bem como da disfunção erétil. Ah, então existem tratamentos para esses casos também dúvida, depois. Sem dúvida. Fantástico. Vocês fazem ali na clínica também. Também. Tá. Também. Bacana. Ao mesmo tempo que alguns amigos mais velhos faziam essas brincadeiras assim, né? O meu filho, que tem 16 anos, quando ele descobriu, ele falou, pô, papai, o preço da cirurgia, né? Compra uma maré turbo, vai ser feliz. Depois morreu, acabou, eu fico com a maré. Agora, a gente tem uma série de perguntas, que nós abrimos uma caixinha de perguntas lá, e algumas perguntas, elas são bem legais, assim, e eu vou fazer um bate-bola com vocês aqui em relação a algumas perguntas, né? A primeira coisa que mais chegou aqui é, tamanho do pênis realmente importa? Como que vocês veem isso na clínica, no atendimento dia a dia ali? Não precisa citar caso, nada assim, né? Mas tamanho do pênis para o paciente, para o homem, realmente importa? Olha, isso é uma questão que realmente tem chegado cada vez mais para a gente tem se tornado referência nesse assunto há um bom tempo. Então, posso falar com propriedade que importa. Realmente importa. Importa por quê? O paciente ganha autoestima. Tá. Então, muitos pacientes chegam com autoestima baixa, muitas vezes desde a infância, né, preocupados com aquele trauma psicológico,
por não conseguir tomar banho perto dos das amigos. pessoas, perto dos amigos, o amigo falou alguma coisa, ou não consegue ir à praia porque acha que a sunga tá prejudicando, ou mesmo não tendo nada disso, na cabeça dele isso é uma preocupação e ele precisa, né, retomar essa autoestima. Então, o ganho de autoestima é muito expressivo com os pacientes que procuram isso. Uma curiosidade é que a maioria dos homens tem um pênis do tamanho normal. Sim. E boa parte, inclusive alguns têm de normal para grande, e às vezes a percepção daquele paciente é que ele tem um pênis pequeno. Tá. E você pega pacientes que têm um pênis relativamente pequeno e que consideram nem cogitam, não tem problema com relação a isso. E tem alguns estudos que fizeram com imagens de mulheres que mostraram várias fotos de homens. E o pênis também era uma característica, né? Mas mostrava a largura dos ombros, a largura da cintura e mostravam essas imagens e as mulheres selecionavam as imagens que mais agradavam. Então, também tem a resposta. Depois tem um vídeo lá no canal Nosso que canal mostra exatamente o tamanho do pênis não é o mais importante nessa análise, mas ele tem um peso, sim, peso também. Na decisão do que seria um perfil de um homem bonito. Né? Lógico, isso aí varia de acordo com o gosto de pessoa para pessoa, Sim. Mas o que agrada a maioria das pessoas tem um padrão, sim. Né? Sim, tem sim. E assim, indo nesse assunto, você perguntou se faz diferença. A gente até comenta que muitas vezes, não é seu caso, mas a gente fez uma cirurgia para um tumor de rim, o paciente curou, fica agradecido, tal, muito obrigado. E às vezes a gente retoma a autoestima de um paciente que tem esse trauma. O paciente vem, chora, abraça. Muitas vezes isso aconteceu com a gente. Então assim, faz diferença? Faz muita diferença. Faz. Então quem acha que não faz diferença é porque não vive isso. Entendi. Então a gente tá do outro lado, parece, né, a gente tá em tom de brincadeira, mas, poxa, é gratificante ver a vida desse homem se transformar, né? Peito aberto, mudar a vida dele. Mulher, tem várias situações que ela procura o ginecologista, procura o cirurgião plástico, ela ganha autoestima. E nisso o homem, para muitos homens, isso importa muito, né? E ele consegue melhorar psicologicamente, aquele paciente que estava indo ao psicólogo, aquele paciente que estava depressivo. Imagina, ele consegue fazer um procedimento, isso ganha a autoestima dele, ele consegue retomar suas atividades. Poxa, se faz diferença? Faz muita diferença. Vai viver mais e feliz, né? Sem dúvida. Fantástico. Além disso, há estudos que provam que os estímulos, né, que acontecem na relação sexual, eles estão nas laterais. Então, os pacientes sabem disso, já, né, estão baseados em estudos, e isso, né, o paciente sabendo disso, né, ele quer potencializar também. Então, além de fazer diferença psicológica, autoestima, né, no seu ganho, faz diferença também no ato. Acho que a curiosidade ali, o mais interessante é que é um assunto novo isso daí. Nem se cogitava esse tipo de situação há 2 anos, né? Recente assim? É, super recente. E agora é aceito pela sociedade brasileira de urologia, né? Entendi. Então, dá para fazer esse tipo de coisa com segurança.